Bom, gente, eu vim aqui fazer a reforma desta Bíblia. Eu pedi para alguém me disponibilizar uma Bíblia para ser minha cobaia. E aí, uma amiga que sempre me apoia, sempre me ajudou desde o início de tudo, disponibilizou a Bíblia do filho dela para eu poder fazer a reforma. Ela tá assim um pouco desgastada. Ela tinha essa proteção aqui que tá bem, né, sem palavras. E aí eu já fiz aqui já tirei as medidas. Ela tem 13,5 de capa, ela tem 3 centímetros aqui na lombada e o miolo dela também é do tamanho da capa, tem 13,5 centímetros. Eu já montei as capas, já fiz a impressão das capas, só falta agora eu ver como é que eu vou fazer aqui para montar direitinho. Ele é devoto de São Bento, então ela me pediu que eu fizesse a capa com São Bento e atrás que colocasse a medalha de São Bento. Então, primeiro eu vou ver como é que eu vou montar aqui para fazer a laminação. E aí, se você estiver vendo esse vídeo, é porque sim, deu certo. E eu espero realmente que dê. E eu vou gravar a reforma dela para vocês assistirem aí. Porque quando eu comecei a pesquisar sobre reforma de Bíblia, eu encontrei bem poucos vídeos. Então, se for para ajudar, que seja, né? Se você gostou, já deixa aí o seu like. Se não for inscrito e veio aqui assistir essa reforma, se inscreva que eu ficarei muito grata e muito feliz. Bom, gente, eu fiz aqui as medidas, tá? Da capa. Como eu falei, a capa da Bíblia, ela tem 13,5, tá? E segundo o vídeo que eu assisti, ela não pode ficar tão maior que a Bíblia. Como eu tinha aqui os rollers na medida de 15,5 por 21. Então, o que eu fiz? Por 21,5, né? Aqui eu deixei 14, deixei passando 1 centímetro. E aqui, que era 21,5 de altura, eu deixei 21. Então, eu tirei 1 centímetro. A capa, ela vai ficar aberta 28, mais as medidas aqui que eu vou fazer agora. Daí eu anoto a medida total da capa, tá? E aí a gente sempre tem que pensar o seguinte, que aqui tem que ficar 1 centímetro, 1,5 centímetros para dobrar em cima, embaixo e nas laterais, tá? Aqui eu vou passar, vou colar e depois que eu colar, que eu vou laminar. Gente, eu fiz a laminação, foi muito difícil porque o meu BOPP não tem um tamanho maior, mas em outro momento depois eu mostro para vocês direitinho como eu fiz a laminação. E aí eu vou começar a montar a capa, né, as capas já com tudo laminado direitinho. Eu vou começar a colocar os rollers. Agora eu vou colocar o primeiro papelão, né, com a medida de 14 por 21. É bem importante que este papelão seja colocado da forma mais centralizada possível. Você tem que deixar uma medida de 1,5 centímetro nas laterais e 1,5 centímetro em cima e embaixo. Depois eu venho com essa reguinha de 5 milímetros, que é onde vai dar o espaço entre a primeira capa e a lombada. É importante colocar a lombada e deixar esse espaço para que a capa tenha a liberdade de abrir e fechar sem nenhum problema. Essa lombada, esse papelão da lombada, ele tem a medida de 4 a 5 centímetros de largura
por 21 de comprimento. E aí eu coloco novamente a régua para colocar o segundo papelão. Também é importante que esses papelões sejam todos colocados, tá, na mesma direção, para que não haja erro, para que não fique torto essa colocação dessa capa. Agora a gente vai fazer a vira para colar o adesivo nos papelões. E aí, essa vira você precisa de algo para dar aderência, né? Eu peguei a minha espátula forrada aí com um paninho para poder dar aderência nessa capa. Então, eu primeiro passo em cima das capas, tá? Das duas capas, passo essa espátula com uma certa firmeza para que esse adesivo possa aderir no papelão e depois não tenha problema nenhum de ficar descolando. Nesse momento é a hora também que a gente corta, né, os cantos. Antes de virar, a gente corta os cantos. Você usa um estilete para cortar os 4 cantinhos aí. Tem que deixar o espaço para fazer a vira, você já deve saber disso. E depois que você cortar os 4 cantos, você começa a virar o papelão para poder fechar aí, para depois colocar a guarda. Eu gosto de começar sempre pelo lado maior. Então eu viro na minha base, depois eu venho com a cantoneira, né? E venho fazendo essa aderência aí também, tá? Com cuidado para não furar, para não rasgar, para não danificar a capa, mas fazendo com uma certa força e ao mesmo tempo de forma delicada, né? Então eu faço os 2 lados maiores e por último eu faço os lados menores. Também é importante que vire a pontinha do adesivo, né, para dentro, para quando for fechar o outro não ficar alto, para não descolar depois também, ficar uma coisa mais bonita. Então eu faço o outro lado e depois eu vou fazer as laterais. Nesse momento, eu pego a Bíblia para fazer a medição certinho ali da lombada, né? Para ver se era aquilo mesmo e ver se a capa vai fechar direitinho. E aí o meu coração já começa a ficar mais tranquilo, porque eu percebo que a minha primeira Bíblia, apesar de ter ficado um pouquinho torta, a reforma da capa dela vai dar certo, já deu certo, como vocês poderão ver a seguir.